Sejam todos muito bem-vindos, dando início ao nosso temático aqui de insuficiência cardíaca e cardiomiopatias. E agora, para valer, hein, pessoal, quero a participação de vocês, manda aqui no chat. Lembrando que a gente tem esse link aqui para você que ainda não é assinante, para você assinar e aproveitar a condição especial de hoje. Então, lembrem-se disso. Mas o papo é de cardiomiopatias e eu estou muito bem acompanhado aqui. Eu vou dizer para vocês que eu estou com o Dr. Fábio Fernandes. O Dr. Fábio Fernandes, ele, para quem não conhece, se você não conhece, é muito desinformado. O Dr. Fábio Fernandes, ele é diretor do grupo de miocardiopatias do INCOR aqui de São Paulo e professor livre-docente de cardiologia da FMUSP. Mas eu diria mais do que isso. Além de uma fantástica pessoa, ele é a maior referência em cardiomiopatias aqui do Brasil e um dos maiores experts do mundo. E eu tenho muita gratidão por ele, por tudo que ele me ensina e me ensinou já. E tenho muito prazer de te receber mais uma vez aqui, Fabinho. Então seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia. Está preparado para ser bombardeado ou não? Excelente. Parabéns, Pedro, por essa iniciativa. Um orgulho para difundir tanto aprendizado numa área que tem crescido muito, que são as miocardiopatias. Para mim é um motivo de honra e alegria estar junto com o querido amigo aqui. Muito obrigado pelo convite. Que legal, Fabinho, que legal, que legal. Eu tô vendo todo mundo mandando aqui, manda aí depois no chat, gostaram do estúdio, manda depois perguntas aqui, nós vamos conversar bastante de cardiomiopatias, o manejo inicial, um overview, e vamos discutir um pouco em relação a isso, mas eu quero muito que vocês participem, o chat está aqui comigo. E lembrando também que hoje a gente tem o Universo CardioEasy, porque tem a plataforma onde tem os principais conteúdos, a discussão, a curadoria, mas a gente também, semana passada, a gente inaugurou nosso canal do YouTube. Se você não conhece, assina o nosso canal do YouTube. A gente também está no Spotify. Então hoje a gente tem um universo CardioEasy aí para te encher de informações e novidades. E aí, Fabinho, antes de qualquer cardiomiopatia em específico, eu queria aproveitar a tua expertise para a gente pegar do beabá mesmo, né? Então, assim, a gente tem muitos clínicos, muitos cardios aqui. Chegou um paciente para você com queixa de dispneia, cansaço, e a gente vai investigar essa insuficiência cardíaca. E aí, você, óbvio, na anamnese, eletro e eco ajudam muito a gente nessa caminhada, né, Fabinho? Mas eu queria saber, assim, você que, pô, a maior referência nossa de cardiomiopatia, como é que você faz o beabá, assim, na prática clínica? Não, essa é uma excelente colocação. Acho que a primeira coisa que a gente tem que definir é o fenótipo, Pedro. Boa. Então, quando a gente tem um paciente que apresenta uma insuficiência cardíaca, ele pode até não ter insuficiência cardíaca, mas tem algum fenótipo de miocardiopatia. As miocardiopatias, elas são definidas com alterações de estrutura e função que podem levar quadros de arritmia e insuficiência cardíaca, e desde a década de 60 ela é classificada pelo fenótipo clínico. Então nós temos um paciente que tem um fenótipo de dilatado, segundo a última diretriz de 2023 da ESC. Nós temos um fenótipo hipertrófico, um fenótipo restritivo, e hoje nós temos uma nova caracterização. Hoje, com os métodos de imagem, avançou tanto o diagnóstico precoce da miocardiopatia que a gente tem aquele paciente, tem uma ressonância, que teve um quadro viral e ele tem um realce tardio, mas não teve ainda disfunção e nem dilatação. Então ela classifica como miocárdio não dilatado. Então, baseado no fenótipo de apresentação clínica, nós vamos ter a multimodalidade dos métodos diagnósticos, com o único objetivo: individualizar a terapêutica. Então, caracterizando o fenótipo, métodos complementares, individualização da terapêutica. E tem mais um dado que eu acho que agrega muito hoje em dia, amigo Pedro: genética. Perfeito. Então, multimodalidade com genética, a gente consegue individualizar o tratamento. E essa é uma nova fronteira, né, Fabinho? Porque anteriormente, assim, genética pra gente era meio fora, né? Você falava, nossa, não tinha acesso, era um custo. Hoje, não que seja barato, mas está mais acessível. Com certeza. E você tem usado bastante. Com certeza. Eu acho que hoje toda miocardiopatia você consegue não só dar o diagnóstico, mas o diagnóstico diferencial. Exemplo máximo são das hipertróficas. Quando a gente fala de cardiopatia hipertrófica, a gente não fala de uma etiologia, a gente fala de uma síndrome. Ou seja, várias doenças podem levar a uma hipertrofia. Então, se a gente pegar o universo da cardiopatia hipertrófica, a grande maioria tem um componente sarcomérico, que tem alteração, tem um componente que você não tem, tem hipertrofia, mas não tem uma genética positiva, mas você tem as fenocópias, que na verdade muitas são genocópias.
Então você tem ataxia de Friedreich, você tem amiloidose, você tem doença de Fabry, você tem doença de depósito de glicogênio, que dão hipertrofia, mas pela genética são uma genocópia. E o tratamento é completamente diferente. Hoje você consegue fazer uma reposição enzimática, por exemplo, no Fabry, você pode tratar uma amiloidose com silenciador ou com estabilizador, ou talvez no futuro até com depletor, que você muda a história natural do paciente. Então, a genética, ela vem agregar junto com a multimodalidade no diagnóstico das miocardiopatias. É fundamental. E isso que você falou, Fabio, é tão importante, porque eu lembro desde a residência, uma coisa que me incomodava muito era aquele diagnóstico, cardiomiopatia idiopática. Idiopática. Ah, idiopática. Idiopática, assim, nós que somos ignorantes, a gente não sabe o que é. Tá, alguma causa tem, né? Essa sua definição é tão interessante. O professor Goodwin, que foi um dos grandes estudiosos das miocardiopatias, ele dizia o seguinte: toda classificação ela é incompleta e ela funciona entre o conhecimento total e a completa ignorância. Nós ainda estamos no meio do caminho, Boa. mas o conhecimento avançou muito. Não, muito legal. E aí, pensando em cada um desses fenótipos, né, Fabinho, eu gosto muito de conversar com você do que eu acho que a gente tem mais dúvida, né? Na verdade, são dois. Aquele fenótipo que se apresenta com mais espessamento e aquele fenótipo restritivo sem espessamento, que são os que eu particularmente, na prática clínica, mais tenho dúvida, são mais desafiadores. Porque você pega uma dilatada, fração de ejeção reduzida, pô, quarteto fantástico, a gente já tem, né, já tem uma expertise legal para tratar. A gente tem aquele diagnóstico de Cefep, que você descarta as outras causas, mas mesmo em Cefep, pegando talvez aquele paciente com clínica de C e fração de ejeção preservada, a gente tem que olhar o fenótipo, porque tem muita coisa escondida ali, né? Essa é uma excelente colocação. A melhor definição que você muito bem comentou, ao invés de a gente dizer hipertrofia, a melhor definição é o espessamento. Quando a gente pensa em hipertrofia, a gente pensa em cardiopatia hipertrófica. Mas como eu falei, outras doenças podem levar a espessamento. E essas doenças têm um diagnóstico diferencial muito evidente. E como você muitas vezes comentou, o tratamento deles é diferente. Se a gente pegar um paciente com amiloidose, é um ventrículo duro, é um ventrículo restrito. Ele depende de pré-carga e ele depende de frequência cardíaca. Então você dá vasodilatador, dá beta-bloqueador, você piora a função clínica dele. Então, é um paciente que a gente tem que deixar com um pouquinho de diurético, um SGTL2, que já tem estudos, meta-análise mostrando que tem benefício, antagonista da aldosterona e não dá beta-bloqueador e nem vasodilatador. E da mesma forma, o paciente restritivo. O paciente que tem uma síndrome restritiva, ele depende da pré-carga e depende da frequência cardíaca. Então a gente deixa ele mais taquicárdico e a gente costuma dizer, mais interessante deixá-lo um pouco mais úmido do que seco. E o mais importante, quando a gente fala em síndrome restritiva, eu sempre costumo dizer, a gente tem que pensar nas 3 camadas do coração: pericárdio, pericardite constritiva, endocárdio, entra aí no miocárdio fibrose, ou cardiopatia de Leffer, os síndromes hipereosinofílicas, e o miocárdio, as miocardiopatias restritivas. Então, hoje, o mais importante quando a gente fala em miocardiopatia é a procura da etiologia. Quando se definiu miocardiopatia, era uma doença de causa desconhecida. Hoje, o conhecimento está avançando tanto que a classificação se tornou ineficaz. Então, hoje, a gente tem que procura da etiologia para definir a miocardiopatia e o tratamento adequado. Muito legal, né, Fabinho? E para quem está ouvindo a gente, o primeiro passo é eletro e eco. Mas é muito legal que a gente olhe o eco para ver essa classificação que você falou, né? Então, se é hipertrófico, se é dilatado, né? Se é restritivo. Mas a gente vê o renascimento do eletro também, né? Exatamente. Pedro, essa é uma excelente colocação. Nosso querido amigo em comum, Evandro Tinoco Mesquita, ele sempre costuma dizer o seguinte: o eletrocardiograma é a biópsia endomiocárdica não invasiva para o clínico. Então, o eletro, ele traz muita informação. Você pega, por exemplo, um paciente com miocardiopatia dilatada. BRD, BDAS, Brasil, pensar em Chagas. Se você pega um paciente, por exemplo, com uma cardiopatia genética, ele vai ter alterações de repolarização, baixa voltagem, cardiopatia ritmogênica de ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Você vai ter características eletrocardiográficas que agregam valor. Cardiopatia hipertrófica, hipertrofia. Amiloidose, você vai ter uma baixa voltagem, eco com espessamento. Então, o eletro, ele agrega muito no diagnóstico e no prognóstico. Nós estamos fazendo agora uma avaliação de pacientes para
o amigo Bruno Bueno com uma aluna de iniciação científica, que o eletrocardiograma na amiloidose, ele muda ao longo da evolução. Então ele torna-se menor os complexos e começa a largar nos pacientes que não são tratados. Então a gente pode ter essa avaliação. E mais do que isso, inteligência artificial. Hoje, a gente tem vários trabalhos de inteligência artificial utilizando o eletrocardiograma. Tem um trabalho da Mayo Clinic que ela mostra que 2 anos antes do diagnóstico de amiloidose com eletrocardiograma normal, você pode predizer se o indivíduo vai desenvolver ou não a presença de amiloidose. Então, o eletrocardiograma ele é fundamental para você caracterizar o diagnóstico, às vezes da etiologia. Por exemplo, como você muito bem comentou, você pega um paciente com fenótipo dilatado, o coração cresceu. Mas se ele tem alguma alteração eletrocardiográfica, como a gente comentou, um BRD, BDS, poxa, pode ser um Chagas. Se ele tiver um BRE, só 1% do Chagas tem BRE. Pode ser um isquêmico, pode ser um hipertensivo. No isquêmico, você vai ter baixa voltagem nas derivações V1, V2, V3. No hipertensivo, mesmo com BRE, você vai ter altas voltagens no eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele permite dar um diagnóstico presuntivo da doença. E eu acredito que com a inteligência artificial, eco e eletro vão contribuir muito para isso. E o eco, além de caracterizar o fenótipo, ele caracteriza o grau de disfunção. Então, hoje você consegue, com técnicas ecocardiográficas, você ter o strain longitudinal, que antes de ter alteração da função, você sabe que a miocardiopatia é uma doença do miocárdio, então você já tem um comprometimento inicial, e o strain pode muitas vezes ver isso. Medidas de função diastólica, você tem 16 medidas de função diastólica para poder definir insuficiência cardíaca diastólica. Apesar do gold standard ser o padrão hemodinâmico, mas tem uma boa correlação com o eco. Então você vê o E', E', você vê principalmente o tempo de relaxamento, você consegue dar um diagnóstico de disfunção diastólica. E isso para definir conduta para os E pacientes. no hipertrófico, se é obstrutiva, se não é Se não obstrutiva, que aliás a gente vai falar disso hoje, já me Exatamente. perguntaram aqui no chat, a gente vai falar de cardiomiopatia hipertrófica. E aqui o pessoal perguntando, ó, o Rubens Gabriel perguntou, né, falando especificamente em atleta, né? Então é mais importante esse diagnóstico inicial em, às vezes, quem não tem Exatamente. clínica de C e está aí fazendo exercício, porque a hipertrófica hoje é Com a causa líder, certeza, né, com de certeza, morte súbita, né? com certeza. Fundamental, Gabriel. Então, por isso que é importante a multimodalidade. Então, ver o eletro, ver o eco com strain, ver a ressonância. No coração do atleta, a gente não tem fibrose, como tem na cardiopatia hipertrófica. O strain da cardiopatia hipertrófica reduzida do atleta é normal. E o eletro também tem características que pode diferenciar. Então, usar a multimodalidade para poder caracterizar esse E o que fenótipo. você falou que é muito legal dessa multimodalidade, né, Fabinho? Porque assim, não é olhar isolado, né? É olhar um junto com o outro. Um junto com o outro. Você coloca todas as peças do quebra-cabeça e vai falar, poxa, isso aqui sugere tal, mas a ressonância não sugere, e aí você consegue encaixar bem, né? E uma coisa que eu sempre falo, amigo Pedro, é conversar com o colega que fez o exame. Não é Boa. pedir o exame e receber o exame. Você tem sempre um colega que você confia. Então liga para o ecocardiografista, ó, estou com um paciente que está com essa suspeita. Ou vai discutir a ressonância com o colega da ressonância. A gente tem uma reunião no INCOR toda segunda-feira, que é uma discussão de caso clínico, que participa o eletrocardiografista, o ecocardiografista, o pessoal da ressonância, o pessoal da genética. E a gente vê que muitas vezes quando a gente tem um laudo, quando a gente vê em conjunto, muda o laudo. Até recentemente foi um caso interessante que o paciente tinha um diagnóstico de displasia ritmogênica do ventrículo direito e esquerdo, comprovada por patologia. Inclusive, A genética veio um LAMP, não deno. inclusive, Então mudou completamente. Aí o patologista reavaliou e tinha vacúolo na imagem. Então, Que ele não tinha percebido, que não né? tinha percebido. E tinha gordura. Você olhava o coração, era totalmente gorduroso. Então, quando você revê a ressonância com o colega, quando você já tem o diagnóstico da genética, você olha com os outros olhos. Então, essa multimodalidade e a conversa entre as diversas especialidades tem o objetivo de agregar a chance de um diagnóstico mais assertivo.
E até aproveitar a tua expertise, assim, é incrível como uma doença que antes era rara, entre aspas, a amiloidose, e você, poxa, participa de vários estudos, lidera a gente em vários estudos aqui no Brasil, incrível como a amiloidose é algo que tem até alguns que me perguntaram, pô, mas virou epidemia? Agora tudo é amiloidose? Mas eu acho que antes a gente comia muita bola, né, Fabinho? A gente não fazia tanto diagnóstico assim, né? Pedro, a gente teve, em 2008, a gente fez um trabalho no INCOR, 50% dos diagnósticos eram feitos na autópsia. Por quê? Caramba. A gente não tinha ressonância, a gente não tinha um eco padronizado, a gente não pensava na doença. Então você vê como que aumentou o diagnóstico nos últimos anos. Então, exponencialmente, aumentou os red flags, aumentou o wild type. O doente está lá, é só questão da gente procurar. Então, isso é importante, a gente ter o quadro clínico, ter o eletro, ter o eco, tentar, como você comentou, criar o quebra-cabeça. Então, eu sempre costumo citar um trabalho muito interessante do José Nativi-Nicolau, em que ele faz uma alusão constelação. O que é constelação? Os antigos viam pontos luminosos no céu estrelado e a intersecção desses pontos luminosos, ele dizia que era uma constelação. Então você tem, por exemplo, constelação de Órion. Mas você vai pegar a amiloidose, tem um red flag, sistema nervoso, neuropatia sensitiva motora, é um ponto luminoso. Se você pegar alteração gastrointestinal, outro ponto luminoso. Se você pegar HFpEF, estenose aórtica, cardiopatia hipertrófica, é outro ponto luminoso. Se você criar essa figura, você vai ver a constelação da amiloidose. Então, isso que eu acho que é uma coisa importante para a gente poder pensar e ver. E o que eu sempre falo, amigo Pedro, é faça uma boa anamnese. 70% do diagnóstico da miocardiopatia pode estar na anamnese. Faça o heredograma do familiar, 3 gerações, para ver se ele tem um componente dominante, se ele é um autossômico recessivo, se é transmitido pelo X. Só pelo heredograma a gente já consegue ter uma ideia do que está acontecendo. Converse com o paciente, examine o paciente. Examine o paciente. Uma coisa que é Às vezes tem interessante, angioqueratoma tem o na posição de banho, angioqueratoma, tem o angioqueratoma. que é de Fabry, E né? Pedro, às vezes você olhando para o paciente, o professor Charles Madi, ele costumava dizer nas visitas clínicas, é possível você diferenciar um fenótipo dilatado de um fenótipo restritivo, olhando o pulso venoso jugular. Quando você está com um paciente com miocardiopatia dilatada, o pulso venoso jugular, por causa da insuficiência tricúspide, ele vai para fora. Inclusive, Quando você tem uma síndrome restritiva, e síndrome restritiva, como eu falei, pode ser endocárdio, miocárdio, pericárdio. O enchimento da síndrome restritiva, ele é no terço inicial da diástole. Então, na medida que o coração está relaxando, ele faz um movimento de sucção. Então, o pulso venoso, ele colapsa. Isso é o descenso Y que a gente vê na hemodinâmica. Então, só de você olhar o pulso venoso, você pode dizer se o paciente tem um fenótipo dilatado ou um fenótipo restritivo. Caraca, que bonito, Fabinho. Que Então, legal. isso é uma coisa Muito que a legal. gente tenta sempre passar para os residentes. A anamnese, o exame físico, ele agrega muito, amigo Pedro, no diagnóstico dos fenótipos. É fácil depois, quando você tem o eco hoje, quando você tem a ressonância genética, mas valorizem a anamnese, valorizem o exame físico, ele agrega muito no Não, diagnóstico. até porque, né, Fabinho, tem muito eco ruim, né? Às vezes o seu paciente chega com eco ruim, um eco normal. Aí Exatamente. você vai no exame físico, você olha o eletro e fala, não é Tem possível, alguma que coisa tem errada, alguma né? coisa errada. E aí você precisa confiar em você, você precisa confiar no seu exame físico. Teve um paciente meu que eu peguei, um paciente com cardiopatia hipertrófica, ele estava com septo de 25, se eu não me engano. E ele tinha um eco de 3 meses atrás, normal. Aí a pergunta que ele fez para mim, nossa, doutor, apareceu em 3 meses? Como é que Milagres você sai existem, dessa né? saia justa, hein? Não é? Mas cuidado, Milagres pessoal. existem. Confie em você, na sua anamnese, no seu exame físico, confia no eletro. E se você achar que o eco está errado, manda. Aliás, é eco, né, Fabinho? Assim como ressonância, os outros exames, mas eco que é mais disponível, você tem que mandar para quem você confia, É isso não é? que a gente comentou. Eu acho que é muito importante você ter alguém que você confia. E antes de mandar, dá uma ligada. Poxa, eu estou com esse paciente com essa suspeita, o que você acha? Facilita muito. A contrapartida também é verdadeira. O colega que faz a imagem passar a informação do que ele acha que pode ser o exame alterado. Ó, uma pergunta bem interessante que eu acho que é o cunho prático aqui do CardioWiz é justamente para isso. Mandem suas dúvidas práticas. A Lilian Batista perguntou: quando e como solicitar o painel genético para cardiomiopatias?
Eu acredito, obrigado pela pergunta, Lilian. Eu acredito que todo paciente com miocardiopatia merece 2 exames. Um já é classe 1, que é a ressonância. O segundo, eu não tenho dúvida que é genética. Seja o dilatado. Se você tem um paciente com uma miocardiopatia dilatada, se a gente pegar aquelas dermossomais, laminina, mesmo com fração de ejeção preservada, mas que tem muita arritmia ventricular e tem realce tardio ring-like pela ressonância, ele tem risco de morte súbita, mesmo com fração de ejeção preservada. Filamina, por Filamina exemplo, C, RB20, laminina, são as desmoplaquinas, são as desmossomais, são altamente, têm risco de morte súbita. Então, esse paciente, a genética agrega um valor de você colocar um CDI profilático. Perfeito. Então, por outro lado, no hipertrófico, ela dá o diagnóstico diferenciais das fenocópias. Do mesmo jeito, nas restritivas, ela dá um diagnóstico diferencial das síndromes restritivas que levam ao quadro de insuficiência cardíaca. Então, na minha concepção, eu acho que a genética, a ressonância, o eco, o eletro, a multimodalidade, eles vieram realmente para ajudar a gente a diagnosticar os pacientes. E um comentário interessante também aqui da parte de ressonância de atleta, o Ricardo Contensini, um abraço para ele, meu querido mentorado, ele falou que só para lembrar que às vezes no coração de atleta, na ressonância, você pode ter um realce tardio na inserção de VD com VE e provável dilatação adaptativa, enfim. Mas é uma coisa muito pequena, né? O Fabinho estava comentando aqui, o realce tardio seria exuberante, né? Na hipertrófica é exuberante, Aham. geralmente na área de hipertrofia. Mas isso que o nosso amigo comentou é interessante. Tem alguns estudos de maratonista que mostram em determinadas regiões pode ter um realce tardio nesse quadro. E isso pode estar associado à complicação a longo prazo com arritmias ventriculares no futuro. É um trabalho recente do Circulation. Então, talvez essa cicatriz que a gente acreditava que fosse talvez tão benigna, talvez a gente tenha que reconsiderar. E o atleta, a gente sabe que pode aumentar o volume de placa, aumentar a calcificação, apesar de não ter repercussão de eventos cardiovasculares, mas é uma coisa que a gente também tem que tomar cuidado. E olha que legal, o pessoal colocando perguntas aqui bem práticas mesmo. Porque, apesar do acesso ter melhorado, né, Fabinho, ressonância, teste genético, tem muito lugar que tem dificuldade, né? E aí o Carlos dos Reis, ele pergunta, para quem está no interior, não tem acesso à genética, métodos mais avançados, o que no eletro e no eco tem de suspeita de amiloidose? A gente vai ter uma discussão calma com a doutora Tati, com a doutora Lina, vamos falar de amiloidose, mas nós estamos com o mestre aqui, né? Mestre, doutor Fábio Fernandes está aqui. Fabinho, mas é muito legal, né? Acho que tem muitos achados no eletro e no eco que ajudam. O eletrocardiograma, quando ele está alterado, ele já tem alterações de depósito em excesso. A carga de depósito amiloide mostra que o eletrocardiograma está comprometido o coração. 30% dos pacientes podem ter alterações eletrocardiográficas. A primeira alteração que a gente pensa é uma baixa voltagem e desproporção com o ecocardiograma. Então, toda vez que você tiver baixa voltagem, hipertrofia ou espessamento, você tem que pensar em amiloidose. Outra coisa que é importante, presença de áreas inativas. E o eletro, quando o paciente tem um diagnóstico de amiloidose, mas tem, por exemplo, bloqueio de ramo, fibrilação atrial ou um PR muito aumentado, tem que tomar cuidado que esse paciente pode evoluir para BAVT. E a gente tem que tomar esse cuidado, que o paciente com amiloidose não morre de morte súbita, morre de insuficiência cardíaca ou de BAVT. Então isso, o eletro ajuda muito nisso. O ecocardiograma tem várias características. Como a amiloidose é uma síndrome restritiva, ele tem ventrículos pequenos e átrios muito grandes. E tem uma característica que é interessante, é o espessamento do septo interatrial, espessamento valvar, e toda vez que você tiver um paciente com hipertrofia ou espessamento que talvez seja a melhor definição, e derrame pericárdico, pense em amiloidose, que é o sinal do sorriso que a gente brinca, que quando você faz o corte longitudinal, você vê o derrame pericárdico, é o sinal do sorriso. Você tá poeta hoje, hein, Fabinho? Eu não sabia, não. Essa é um amigo que foi um pós-graduando nosso, querido Aristóteles Neto de Manaus, que ele costumava brincar, olha, o paciente está com o sinal do sorriso. Olha só. E o apical sparing é uma característica que pode aparecer em outras doenças, como estenose aórtica, até 6% dos indivíduos normais, mas quando presente pode sugerir o diagnóstico de amiloidose. E aí você vai olhar o eletro e você fala, poxa, baixa voltagem, exatamente.
um R que cresce pouco de V1 a Exatamente, V4, né? exatamente. E isso vai te E trazendo o um... histórico familiar, a anamnese, o exame físico, então tudo isso você vai construindo aquela constelação ou as peças do quebra-cabeça, amigo E a Pedro. gente vai trazendo realmente muitas informações adicionais, né? Pois não. E aí, ó, outra pergunta bem interessante, Fabinho. Como é que você faz o rastreio familiar depois que o teste vem positivo? Esse é um desafio, né? Esse é um desafio. É importante, hoje, por legislação, a gente só pode pedir acima dos 18 anos. A gente vê que tem gente querendo fazer com menor idade, crianças, só vai criar um estresse para o paciente. E hoje uma coisa que caracteriza bastante é o tempo que apareceu a doença no caso índice. Então, por exemplo, se a gente tem o fenótipo de apresentação, se o paciente tem uma mutação Val50MET, a gente tem a forma precoce, que é com 30 anos, e tem a forma tardia com 60. Se o caso índice começou com 60 anos, a gente tem que fazer o rastreio genético em todo mundo, mas o que ele recomenda a literatura é 10 anos antes o rastreio dos exames. Nesse caso, começaria aos 50, o familiar Começaria com aos teste 50. positivo, tá? Você pega uma Val 50, uma Val 142 ILI, aquela mutação afro-americana, que geralmente a média de idade é 70, 75 anos. Caso o índice começou com 75 anos, você começa a seguir com 65 anos. E uma coisa que é interessante, Pedro, teve um trabalho, foi até apresentado recentemente no Congresso de Insuficiência Cardíaca por um colega da Dinamarca. Eles acompanharam 159 familiares de 104 famílias, 159 pacientes de 104 famílias. Quando você coloca idade de apresentação clínica, mesmo a gente considerando 10 anos, mas se a gente considerar mais de 10 anos, vai ter uma pequena porcentagem que já tem comprometimento cardíaco. Inclusive, E ele encontrou, nesses 159 pacientes, 25% de comprometimento cardíaco inicial, subclínico e clínico. Então, é importante a gente estar sempre ligado a isso. E um dado que foi interessante, o que comprova o comprometimento? Multissistema. Aquele paciente que tem neuropatia sensitivo-motora, alteração osteoarticular, procure comprometimento cardíaco desses pacientes. Porque ele pode ter um comprometimento cardíaco e você diagnóstico precoce. Amiloidose é diagnóstico precoce. Muito legal, Fabinho. E aí, até perguntas chegaram aqui se você também faz teste genético em cardiopatia dilatada com fração de ejeção reduzida. Se você também faz. Eu faço pelo seguinte motivo. Primeiro, para a gente poder saber qual que é a etiologia e como a gente comentou, se o paciente tem uma forma... Porque a gente sabe que o CDI, miocardiopatia dilatada, sem grande e alto grau de fibrose, é discutível a colocação do CDI. Mas se ele tiver uma mutação de alto risco, talvez o CDI possa ser restratificado e aí ser indicado. Mas acho que o mais importante para isso é para seguir os familiares. Porque, por exemplo, tem alguns pacientes que eu, Fábio, pessoalmente, acompanho algumas famílias com, por exemplo, laminina. O pai já tem CDI, o pai já tem disfunção importante. A filha veio, tem um realce tardio muito discreto na ressonância e tem uma mutação para a mesma do pai. Essa paciente, eu já comecei com fração de ejeção preservada, já comecei com antagonista do SGTL2 e já comecei com finerenone. Por quê? É uma coisa minha, não é uma coisa... Eu concordo totalmente, eu também faço. Por que a gente faz isso? Já tem estudos mostrando que essas duas drogas diminuem inflamação e diminuem fibrose. E a gente sabe que essa doença, essa mutação, dá muita, entre aspas, um fenótipo hot phase, dá um fenótipo de inflamação. Então, talvez você iniciar logo drogas de insuficiência cardíaca no paciente que já tem uma mutação, mas que já tem uma ressonância com realce tardio, ele entra naquela fase da miocardiopatia não dilatada. O fenótipo não dilatado. E talvez esse paciente a gente consiga puxar o breque de mão para que ele não evolua para uma disfunção. Então, eu pessoalmente, eu sou um pouco mais agressivo nisso para tratar preventivamente para que eles não consigam... São drogas super bem toleradas também, né, Fabinho? Super. É aquela história, né, do risco-benefício, olhando para frente, né? Se você tem esse teste genético e já tem essa alteração,
Eu também gostaria de tentar usar Com certeza. o máximo. Aliás, um monte de pergunta de amiloidose, um monte de pergunta de hipertrófica. Fica ligado que a gente vai ter outras sessões aqui. O próprio Dr. Fábio vai ensinar mais a gente na parte de hipertrófica. Nós vamos ter uma sessão de amiloidose, então fiquem tranquilos que a gente vai voltar a falar disso. Mas, sobretudo, né, Fabinho, é que agora a gente tem um portfólio, um leque maior, a gente abre a nossa caixa de ferramentas e a gente consegue tirar multimodalidade e chegar em um monte de diagnóstico que a gente não chegava. É verdade, é verdade. Não, eu acho que nós estamos caminhando para uma medicina, amigo Pedro, chamada medicina personalizada. Antigamente a gente tratava todo mundo do mesmo jeito. Era saía já com a prescrição feita. Hoje a gente sabe que vai ter um paciente que vai responder melhor a uma medicação, melhor a outra medicação, e talvez no futuro a gente vai saber que talvez aquele que vai ser um bom respondedor ou não tão respondedor. Já tem sido feito isso na síndrome coronariana aguda, com os anticoagulantes. Então, hoje a gente consegue talvez ver que com certeza as miocardiopatias estão caminhando para esse lado. Eu acho que eu sempre costumo dizer, a gente tem a multimodalidade, por um único objetivo: individualizar o tratamento, personalizar o tratamento. Então, não sair com uma receita de bolo, mas sim uma receita personalizada. Fabinho, excelente, passou voando, hein? Passou voando. Você que ainda não é assinante, aproveita a condição especial, olha lá o nosso QR Code aí no seu canto esquerdo da tela. Na medicina, cada decisão importa. E em uma área que evolui todos os dias, estar atualizado não é apenas um diferencial competitivo. É uma responsabilidade com o paciente, com a prática clínica e com a própria carreira médica. Mas, em meio a congressos, diretrizes, artigos, aulas, estudos e uma rotina cada vez mais intensa, surge um grande desafio. Como acompanhar o que realmente importa sem se perder no excesso de informação? Foi para isso que nasceu a CardioEasy. A primeira parte aqui do nosso temático de insuficiência cardíaca, a gente vai ficar a manhã inteira aqui desse sábado discutindo com vocês, nós vamos desvendar um pouco mais da parte da ICFEP. E aí que eu acho que eu queria começar aqui com você, Cadu. Eu fiz uma enquete no Instagram, na plataforma, e praticamente 80% das dúvidas, e eu lembro vocês, quem está na plataforma CardioEasy, nós temos várias discussões com o Dr. Murilo Antunes, inclusive uma que a gente gravou de estratificação de risco de morte súbita na hipertrófica. Então, assim, tem muito conteúdo lá para vocês irem. A tua visão é a visão que você já recebe o paciente, às vezes, com contração alterada, aí você já pede a elastografia. Mas eu, enquanto não especialista... Legal. Como não especialista, como é que a gente deve organizar o nosso raciocínio? Quais são os diferenciais da tirzepatida perto dos outros agonistas de GLP-1? Talvez trazer isso para uma visão mais prática para o clínico. O cardio tem geriatra aqui com a gente também. Super legal. Então é não especialista, vamos dizer assim, né? Isso. Então, na realidade, a gente está falando de uma nova classe. A CardioEasy reúne conteúdos de alto nível, com temas que estão no centro da medicina moderna e das grandes discussões nacionais e internacionais. Temas que hoje ultrapassam as fronteiras da cardiologia tradicional e exigem uma visão mais ampla, integrada e atualizada do paciente. A gente já vinha discutindo um pouco aí na sessão anterior de risco cardiovascular, mas efetivamente precisamos sempre reduzir o LDL, que isso também vai se refletir em melhora de inflamação e redução do risco cardiovascular, né? Sim. O LDL é a ferramenta. A tirzepatida tem um programa SURMOUNT que é muito abrangente. Exatamente. Acho que nada como facilitar a nossa fala quando você tem evidência que nos suporta. Aliás, a tomada de decisão dos nossos pacientes. Vai para o final da história, que é redução do risco cardiovascular, né? Esse é um ponto importantíssimo que a gente tem que lembrar. Todas essas doenças, Pedro, elas estão associadas com inflamação. Como é frequente essa parte de transtorno mental nos nossos pacientes? Na verdade, eu acho que esse foi o susto. Acho que para quem está menos familiarizado, né, a gente estava comentando até com a Maurício. Eu acho que é frequente, a gente não sabe exatamente nos nossos meios o quanto eu tenho que... Hoje tem um dia especial, um temático totalmente voltado para a discussão de cardiometabolismo. Pergunta pra gente, o próprio paciente fala: quando que eu vou parar de usar algum tratamento para obesidade, né, Érica? Você enfrenta isso também muito, né? Essa é a primeira pergunta que o paciente faz depois que a gente propõe.